Depois do pastor André Valadão e Rodrigo Silva debaterem nas redes sociais, o pastor Eliseu Rodrigues sai em defesa de André Valadão, afirmando que a Igreja Adventista é heresia. O pastor Rodrigo Silva grava vídeo falando do assunto. Quero falar com vocês um pouco sobre esse tema, que foi uma certa balbúrdia na internet aí, a respeito do adventismo como seita, Ellen White e outras coisas assim anexas a isso aí. E você pode perguntar, Rodrigo entrou na treta, agora tá brigando, o Rodrigo nunca era de dar respostas e tudo mais. Não, não é nada disso, eu não mudei meu perfil. Mas eu achei por bem eu fazer esse vídeo de esclarecimento por amor daquelas pessoas sinceras que me seguem e por respeito a elas. Porque muitas pessoas podem ficar com dúvidas honestas, são ditas coisas assim muito pesadas a respeito do adventismo do sétimo dia, a respeito de Ellen White. Não estou aqui para defender Ellen White, tá certo? Estou aqui apenas para exercer aquilo que muitas pessoas que até me atacaram disseram que eu deveria ter falado. Nem todas atacaram, para ser honesto. Olha, o Rodrigo só falou, ficou indignado, apresentou ali a sua revolta, mas o Rodrigo não mostrou que Ellen White não falou aquelas heresias ali, e são heresias mesmo, o adventismo é seita, já está concretizado e tudo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo por dois motivos bíblicos. Eu orei a Deus, e o primeiro deles, como eu te falei, está dentro dessa linha do respeito àqueles que me seguem, a fim de dar-lhes uma explicação mais cabal de certas coisas, para que eles não tenham dúvida, tá certo? E o texto que Deus colocou no meu coração a esse respeito seria esse aqui, olha. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 em diante. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no coração, aqui vem o ponto, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, cumprindo isso aqui no Espírito Santo, eu tenho que estar preparado para responder a todos os que perguntam a razão da esperança que eu tenho. E, em segundo lugar, o outro texto que me impressionou a fazer esse vídeo é porque uma fala recorrente de alguns seria a seguinte: o Rodrigo não mostrou que aqueles textos eram errados, só falou que eram livros não atribuídos a Ellen White. Por que ele não abre? Por que não mostra a página? Por que não mostra o que Ellen White realmente falou? Então, de fato, eu só lembro que muitos que só reproduzem livro e página sem ler o contexto deveriam talvez aprender com os bereanos, porque Apocalipse 17, versículo 11, embora esteja falando das escrituras, elogia os bereanos por irem às fontes. Quem deu a você, que acusa o outro de seita, como se diz assim, a nomenclatura, o fórum, a autonomia para falar aquele é seita, esse não é? Eu explico por quê. Porque, a rigor, a doutrina para a fé católica, ela diz que todos os protestantes são seita. Que a igreja verdadeira é a igreja católica, porque a igreja católica que foi fundada dos apóstolos. As outras são seitas. A igreja católica afirma isso bem claro. É só você ouvir alguns vídeos aí de apologetas católicos. Batista, presbiteriano, tudo são seitas. Seitas protestantes. Até no dicionário Aurélio, há pouco tempo, quando você pegava lá, por exemplo, igreja batista, igreja presbiteriana ou protestantismo, seitas religiosas rompidas com a igreja católica. Então, à luz da Igreja Católica, seitas são todos os evangélicos. Aí você vai para o mundo evangélico, você vê assim, há doutrinas que são diferenciadas. Por exemplo, para os presbiterianos é muito preciosa, muito cara a doutrina de Deus predestinando as pessoas para salvação ou perdição. Eles não abrem mão disso, pelo menos uma grande parte dos presbiterianos de maneira oficial, embora a igreja presbiteriana é muito subdividida. Aí, os batistas não têm essa ideia de predestinação. São coisas muito fortes, muito fortes. João Wesley, que respeitava os presbiterianos, num dos seus sermões, ele chega a dizer que a doutrina da predestinação é tão herética que ela consegue tornar Deus pior do que o diabo. Ora, se João Wesley falou que a doutrina da predestinação é tão herética que ela chega a tornar Deus pior do que o diabo, está nos seus sermões, então por que a igreja presbiteriana não é seita à luz dos metodistas? Bíblia que eu conheço, isso é só a escritura. Aliás, até já insinuaram na internet que eu não devoro Bíblia, que eu não conheço Bíblia nada. Bom, tudo bem, mas a Bíblia que dizem que eu não conheço, ela fala: não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida que vocês julgarem os outros, vocês serão julgados também.
o meu direito de ter uma interpretação diferente de algum irmão desses ramos e ainda assim considerá-lo irmão. Tá certo? Então, essa ferocidade contra os adventistas, eu não sei, por que isso? Por quê? A guarda do sábado. Eles guardam o sábado. Estão caducos na lei. Tá, se eu sou seita porque eu guardo o sábado, então o batista do sétimo dia também deveria ser considerado uma seita. E não é. A igreja pentecostal do sétimo dia também deveria ser considerada uma seita, e não é. A Assembleia de Deus do sétimo dia, existe uma igreja de Assembleia de Deus que guarda o sábado, também deveria ser considerada seita. A igreja de Deus do sétimo dia e outras mais. Outra acusação. Eles são seita porque eles têm a profetisa Ellen White. E falam cada coisa aí sobre Ellen White. Bom, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Eu vou nas igrejas evangélicas, irmãos, e hoje muitas igrejas, especialmente as reavivadas, estão com fenômeno profético até hoje. Eu já recebi várias profecias, vários irmãos. Olha, eu sonhei com você, o Senhor me deu uma visão a seu respeito, eu tive um sonho com você. Várias igrejas eu recebo profecia, várias. Então, peraí, se não é para ter profecia, então não é para ter ninguém, ou então todas são heréticas também. Mas eu sei que alguém pode dizer assim, Rodrigo, mas esses irmãos que têm profecia na igreja, ela não determina a questão doutrinária. Será que não? Ellen White é fonte de doutrina para a igreja? Então vamos lá. O primeiro ponto, para a gente não ficar delongando muito com vocês. Eu vou ler na fonte o que Ellen White escreveu. Já que o pessoal fica citando os livros dela com paginações que não batem, ou livros que ela não escreveu, então vou ler os livros que ela escreveu e vou dar a página para vocês, tá bom? Olha o que Ellen White falou sobre a Bíblia. Qual deveria ser a fonte de doutrina para os adventistas do sétimo dia ou qualquer grupo religioso? De acordo com Ellen White, ela diz assim, abro aspas, em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas, as Escrituras, são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Tá certo? Então ela deixa bem claro que a fonte devem ser as Escrituras. E ela fala, ela vai mais ao contrário, ela fala que o Espírito Santo nunca vai imbuir alguém para achar que a Bíblia se tornou desnecessária. Grande Conflito, página 9 a 11. No livro Primeiros Escritos, página 78, Ellen White diz assim, recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Tá certo? Então ela não fala que é para tomar o lugar da Bíblia Sagrada. Numa carta dela, número 130 de 1901, ela escreveu assim, para alguém lá, o Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu luz alguma adicional para tomar o lugar da sua santa palavra. Esta luz deve conduzir as mentes à Bíblia, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Outro detalhe aqui, ela falou, inclusive, falando como é que os pastores adventistas deveriam agir, ela disse assim, olha, no trabalho público não torneis proeminente, nem citeis o que a irmã White tem escrito como autoridade para apoiar vossas posições. Fazer isto não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus, não dos livros dela. Isso está na carta 11 de 1894. Em 1888, eu me lembro de um episódio que o pastor Butler, da Conferência Geral, tinha uma interpretação sobre a lei em Gálatas, e ele discordava de outros dois pastores, Wagner e Jones. E esse pastor lembrava que a interpretação que ele deu da lei de Gálatas era exatamente uma que Ellen White tinha dado. Então ele pediu para Ellen White mandar de novo para ele uma carta onde ela dava aquela interpretação. Sabe qual foi a resposta dela? Ela falou assim, pastor, foi providencial que você tenha perdido a minha carta anterior, porque os livros que eu escrevi e as cartas não devem ser usadas para decidir interpretações bíblicas. Deixe a palavra de Deus falar, não os meus livros falarem no lugar dela. Continuando. Bom, então já mostrei que Ellen White não tem essa questão de ela falar que os livros dela devem estar em pé de igualdade da Bíblia.